E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como de costume, vamos começar nosso vídeo falando algumas notícias boas ligadas ao governo federal. Após isso, temos algumas notícias interessantes aí no âmbito da pandemia, até algumas coisas que estão acontecendo a nível internacional, para após falarmos de política. Lula cada dia mais perto do PSDB, um novo encontro marcado com Fernando Henrique Cardoso, e tem uma movimentação, na verdade duas movimentações bem interessantes, uma que envolve o Geraldo Alckmin e o Fernando Haddad de São Paulo, e a outra que envolve os evangélicos aí, né, tirando o barquinho, na verdade cancelando qualquer possibilidade de apoio ao Lula em 2022. Após isso, vamos falar sobre o seu Sérgio Moro. Ontem conversei com algumas pessoas, algumas informações de bastidor e a CPI tá saindo do papel. A gente vai falar sobre isso, algumas movimentações novas do TCU que pode mirar duas novas pessoas ligadas ao lava-jatismo. O Janot e o Carlos Lima, ex-procurador da Lava Jato. Também quero comentar um pouco sobre a ida do Moro no Flow Podcast, mostrar alguns dos absurdos que foram ditos. Após isso, um assunto sério. Ontem, não foi assim uma matéria qualquer, mas um editorial, dessa vez não foi o do Estadão, foi o editorial do Globo, cobrando investigações contra Bolsonaro, Carlos e pessoas ligadas ao gabinete do ódio. Uma confusão grande, vale a pena analisar algumas coisas. Quero comentar também algumas confusões aí dentro da direita, mais novidades. E por fim, gente, hoje é dia 25 de janeiro de 2022... é o nosso último tema, é um tema, assim, me pegou de uma forma, assim, totalmente inesperada. Confesso que estou bastante triste, não estou muito animado aqui, vocês podem ver. O professor Olavo partiu, não está mais entre nós. Quero comentar algumas coisas. O Bolsonaro até falou um pouco nas redes sociais, o Carlos também, algumas pessoas. Mas, enfim, antes de falar um tema triste, vamos tentar aqui começar com algumas notícias boas, notícias interessantes. Bolsonaro aqui anunciando, isso aqui não é uma coisa nova, ela já existe, mas... para quem não sabe, o presidente aí, né, a família Bolsonaro tem um aplicativo, pode ser baixado tanto na Apple Store quanto na Google Play. Quem quiser aí, né, acompanhar a atividade parlamentar dos filhos do presidente, o que o governo vem fazendo, um aplicativo bem bacana aí, né, nunca se sabe, é mais uma forma de ver o que vem sendo feito. Mas aí falando sobre o governo propriamente dito, eu acho que uma das promessas de campanha foi combater, né, o chamado marxismo cultural, revolução cultural, como o professor Olavo de Carvalho sempre falava isso, né? E aí o André Porciúncula ele traz essa matéria. Nando Reis. Essa baboseira caluniosa que nós, artistas, vivemos na mamata da Rouanet, né? Falando um monte de coisa lá. Mais uma vez, os jornalistas, né? Vindo com tudo aí quanto o pessoal da Secretaria de Cultura, criticando o Mário Frias, o André Porciúncula. E o André fala o seguinte, nunca foi dito que os artistas vivem da Lei Rouanet. Não é isso que a gente diz. Até porque, antes do governo Bolsonaro, 99% dos artistas brasileiros nunca nem sonharam conseguir recursos através da lei. O que tínhamos era um monopólio absoluto de uma elite artística arrogante e boçal. Apenas 1% aí dos artistas do Brasil, né, tinha acesso à Lei Rouanet. Era basicamente isso. E o Carlos fala o seguinte, então não seria exagero dizer que os bilhões de reais utilizados ao longo de governos anteriores eram, em sua esmagadora maioria, para alcançar somente uma pequena parte dos artistas, principalmente aqueles ditos os famosos? Tem método de publicidade com dinheiro do povo? Será? Não consigo acreditar, né? Utilizar a Lei Rouanet para patrocinar grandes artistas para falar bem do governo? Não é possível que eles fizeram isso. Outra notícia aqui boa, eu acho pelo menos interessante, também acho que era uma promessa de campanha. Aqui, óbvio, né, o governo que está distribuindo para a população, mas com certeza é um resultado das políticas públicas, da flexibilização promovida pelo governo. Vocês podem ver, ó, registro de Bang Bang quadriplicam sob Bolsonaro, sob o governo Bolsonaro. Promessa feita, promessa cumprida. 4 vezes o aumento aí de registros. Comparado aí com 2018, né? Choro é livre. Tem outros gráficos também, ó. Recorde de porte bateu recorde nos últimos 4 anos. Governo Bolsonaro. Só faz crescer. 2021 bate recorde de importação de Bang Bang também. Também movido aí, né? As portarias, os decretos, as movimentações do governo federal. E uma notícia boa também vinda do governo, inclusive aí contraria afirmações, até que o Moro falou que ontem perguntaram para o Moro sobre o que é que ele achava, para mim do Tarcísio, eu não lembro se perguntar se ele achava do Tarcísio ou da infraestrutura, o Moro
Começou a criticar o Tarcísio, não, que a torcida trabalha bem, mas o Brasil não tem investimento, não vem investimento do exterior, etc. Aquele blá 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 de sempre. E você vê, ó, em 2021, investimento estrangeiro mais que dobra e Brasil sobe para 7º lugar. De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, volume de recursos foi de 24,8 bilhões em 2020 para 58 bilhões no ano passado. Dobrou. Para quem diz que o governo não recebe investimentos, que Bolsonaro afugenta investidores internacionais. E o Demagogia fala o seguinte, né? O Moro falando que o Brasil virou patinho feio por causa de Bolsonaro. Não cola, né? Não cola. Aí, começar a falar um pouco aí, pandemia, porque tem a ver, pode parecer que não, mas ontem aí o presidente americano virou capa, na verdade virou notícia em muitos jornais brasileiros. Por que foi que ele falou? Falou do Brasil? Não. O microfone estava aberto e aí ele chamou um jornalista, né, de FDP. Você sabe que xingamento é isso, né? O microfone estava aberto, gerou um zum. E a matéria é interessante por um motivo, vejam só. No momento em que os profissionais de imprensa deixavam o Salão Leste antes de uma reunião de um conselho de governo, o Joey disse que falaria com eles mais tarde. Peter Dossi, dedicado à cobertura da Casa Branca, na emissora de viés conservador, foi na Fox News, foi um dos que continuaram a fazer perguntas. Aí falou o seguinte: o senhor pode responder a perguntas sobre inflação, então? O senhor acha que a inflação é um risco para as midterms, que seriam as eleições legislativas do meio de mandato, a serem realizadas em novembro? Você acha que a inflação vai impactar? O presidente, então, né, olha para o lado e diz de forma sarcástica com um leve sorriso. Seria um grande ativo, mais inflação. Depois completa que xinga o cara estúpido. Não fica claro pela gravação com quem o presidente estava falando. A Folha de São Paulo é daquela passada de pano. A inflação tem sido uma das maiores dores de cabeça para o presidente americano, que na semana passada completou seu primeiro ano no cargo. O índice disparou em dezembro e fechou 2021 em 7% ao ano, percentual que não era visto desde os anos 80. Olha só, inflação recorde. Mas o problema é só no Brasil. Só no Brasil, né? A culpa é de Bolsonaro. Deve ser culpa de Bolsonaro isso daqui também. O momento é ainda especialmente delicado porque o presidente, né, tá tendo uma piora nos números ligados à pandemia. Ligada à disseminação da nova variante, né, taxas empacadas de imunização. Também se fez refletir na economia. Em meio a cenas de hospitais cheios e prateleiras de mercado vazias, sua aprovação estagnou em torno de 43%. Ao tomar posse, era de 55%. A gente está lidando diante de um problema que é a nível mundial, mas eles fazem questão, a imprensa brasileira, de culpar Bolsonaro por tudo o que acontece. Já quando falam dos Estados Unidos, não, olha só o que está acontecendo, né? Um cuidado com as palavras. A pandemia afetou todo o planeta, mas tem jornalista aí que faz questão de ignorar. E aí, falando sobre o Brasil, olha isso daqui. Um novo medidor, eu me recuso a falar esse nome que nem existe, um novo medidor da UFRJ indica lockdown necessário, diante da taxa de contaminação no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o carnaval segue firme e forte, 100%, né, de participação de público. A instituição, no entanto, não recomendou às autoridades o fechamento total das atividades. Outras variáveis precisam ser analisadas, diz a universidade. É uma piada isso daqui, é uma piada. Por outro lado, uma notícia aí boa, alunos da UEM, Universidade Estadual de Maringá, comemoram volta às aulas presenciais. Foram 112 votos favoráveis e 22 contrários. Aí tá lá, Elisa, ó. Após protesto dos alunos, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão decidiu retomar as atividades letivas presenciais para todos os cursos de graduação da instituição. Muitos professores não querem o retorno. Que o exemplo se espalhe pelo Brasil. Isso daqui foi motivado também pelos alunos. A participação popular, ela é importantíssima. Importantíssima. Aí uma notícia boa, mais uma dessas que a gente vem comentando a nível internacional, e eu acho, gente, que cedo ou tarde vai chegar ao Brasil. Juiz da Suprema Corte considerou o mandato da obrigatoriedade de máscaras em Nova York inconstitucional e declarou nulo e inexequível. As medidas de restrição estão caindo ao redor do planeta.
O Brasil não vai ser diferente. Em algum momento isso vai chegar. As coisas estão avançando, dia após dia. Vai tudo mudar a partir de amanhã? Vai melhorar em uma semana, 2 semanas? Não sei. Mas vai melhorar, gente. Não tem por onde correr. Realmente, assim, né? Estão nos deixando sonhar com os dias, sabe, os dias normais, uma vida normal. Tá chegando, tá chegando. A hora vai chegar. Mas enquanto isso, a gente tem que olhar para esse tipo aqui, né, de medida. Olha só o grande problema, né, que perigo para a sociedade brasileira. Em São Paulo, homem que fez churrasco de aniversário sem máscara, na pandemia, é condenado a 35 dias de detenção e multa. Vai ser preso, porque não tá de máscara no churrasco. É um absurdo. A Elisa diz, né, ditadura sanitária. Se a justiça brasileira fosse implacável contra corruptos, né, quem comete crimes de verdade, o Brasil seria uma nação muito melhor. Isso aqui é extremamente revoltante. Sabe, são 35 dias de detenção e ainda multa de R$ 550, porque ele fez uma festa de aniversário. Realmente vai ajudar muito, né? Realmente ele precisa sofrer. Parabéns aí ao Ministério Público pela decisão sensacional. Se lembra que recentemente comentou em vídeo sobre o prefeito lá de São Bernardo? Acho que é de São Bernardo, né? São Bernardo do Campo. Enfim, o Orlando Morando, o tucano do PSDB. Ele falou aí que vai estar fazendo aí uma lista nas escolas das crianças que não tomaram, para inclusive, né, falar aí para o Ministério Público, né, o Conselho Tutelar, aí para quiser fazer alguma coisa contra os pais. A Folha de São Paulo soltou a matéria, aqui o UOL está dando repercussão. Prefeito disse que enviará a lista de quem não tomou ao Ministério Público e gera reação bolsonarista. A gente comentou em vídeo os absurdos que isso são. E ao ver esse post, eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. E aqui eu quero mostrar uma coisa que eu acho que isso aqui é importante trazer, porque esse ano é ano de eleição. E derrubar uma narrativa, né, uma resistência, aquelas pessoas que estão resistentes, sabe, a votar em Bolsonaro, a votar em pessoas na direita, aquele cara que está realmente pensando em votar no Lula. Pra gente chegar nessas pessoas, se conectar e elas nos ouvirem, a gente pode chegar, né, de peito aberto. Tem que vir, né, comendo pelas beiradas, conversando. Não dá para partir do pressuposto que todas as pessoas acompanham a política diariamente, sabem o que está acontecendo. Porque, vejam só, uma notícia dessa, que eu acho que todos vocês ficam bem chateados, vocês podem ver o seguinte, ó. Parabéns. Aí outro cara diz, ó, esse é um bom exemplo que merece ser copiado por todos os prefeitos progressistas. Isso aí, prefeito, todos os prefeitos têm que cobrar mesmos dos pais e conselhos tutelares. Valeu, prefeito. As crianças devem ser protegidas. Tá certíssimo, prefeito. Quem é contra, né, essa medida é que tem que perder a guarda da criança. Bolsonarista apoia vazarem dados de crianças, né, que foram violadas para coagirem no hospital a parir outra criança. Essa escória precisa ser deve ser extirpada, né, de volta para o esgoto de onde saiu. Parabéns novamente ao prefeito. Tem muita gente no Brasil que vem apoiando esse tipo de medida. Se não sentar, conversar na boa, explicar, sabe, partir do pressuposto que todos os assuntos são assim um campo totalmente desconhecido, que elas estão aí, né, sei lá, sendo circundadas apenas por notícias da grande imprensa, aquelas chamadas aí do Jornal Nacional, da Globo, que vocês bem sabem, cara, a gente não vai conseguir convencer as pessoas. A gente não vai conseguir trazer as pessoas para o nosso lado. Não dá para ir com pedras na mão. Cara, sei lá, veja que essa senhorinha, pô, dando um sorrisinho aqui, veja essa outra senhora aqui também, eu não consigo acreditar que elas estão fazendo isso aqui na maldade. Eu acho que elas realmente acreditam no que elas estão defendendo e falando. Tem que pensar, não dá pra ir com pedra na mão de qualquer jeito. E aqui já chegando ao fim do tema, uma coisa que eu achei interessante no dia de ontem, o Omar Aziz aí veio a público para fazer aí, né, algumas afirmações tensas sobre o Alexandre Fernandes, assim, quase que não sei, né? O que o Omar falou o seguinte, ó, impressionante como as fake news, as notícias falsas se alastram tão rápido na internet. O jornalista Alexandre Fernandes escreve o que quer a partir de uma base de dados frágil e inconfiável no Ministério da Saúde e muitas pessoas tiram como verdade. O Alexandre, ele apenas mostrou que ele não conseguiu encontrar nos dados públicos
sei lá, né, a carteirinha do Omar, mostrando que ele tomou, né, todas as doses que ele deveria ter tomado. O Omar aí, né, que tanto falou, que tanto criticou o Bolsonaro. Hipocrisia. E o Alexandre se defende falando o seguinte, ó, esclarecendo o tweet do senador Omar Aziz. Primeiro lugar, eu não peguei as informações a partir de uma base frágil e inconfiável do Ministério da Saúde. As informações eu peguei da lista do site da SEMSA, vamos falar assim, né? Em Manaus. Se alguém errou, não foi o Ministério da Saúde. Deve ser a Secretaria, não sei, Secretaria de Saúde do Amazonas. Não acusei ninguém de não ter tomado nenhum produto, né? Mas tem prints do ano passado do site da SEMSA que consta que foi agendado a sua primeira dose. Tenho também prints posteriores que confirmam que você não compareceu para tomar. Para consultas no DataSUS, eu precisaria ter o seu CPF e a senha de acesso ao governo do Brasil, coisa óbvia que eu não tenho. Minha informação é de cunho jornalístico, não acusatório e tem a prerrogativa do artigo 220 da Constituição. E ele deixa lá. Olha só, né? O Omar, que tanto arrotou virtudes ao longo da CPI, foi pego aí, né? Em calças curtas. Que vergonha, hein? Que vergonha. E só aqui para falar um tema que tem ligação com a pandemia, né? Porque com esse fecha tudo, a economia passou aí por poucas e boas, aumentou o desemprego, aumentou a crise em vários setores e uma das consequências, não dá para negar, foi o aumento dos moradores de rua. E aí o Demagogia do Oprimido ele fala o seguinte: pardo é sempre massa de modelar na mão do comunista, né? Ele coloca o pardo no grupo que ele quer, né? Se vale a pena colocar ali, colocar junto com os brancos e tudo mais. Aí tem aqui a matéria do G1. Moradores de rua de São Paulo têm idade média de 42 anos e quase 71% são pretos ou pardos. Você vê, né? Na hora de pegar os números, aí você coloca os pardos junto com outra raça. Mas você vê, né, que em segundo lugar, após os pardos, pessoas aí de etnia branca. É aquela coisa, né? Sempre fomentando luta de classe. Sempre fomentando luta de classe. A esquerda nunca perde a oportunidade de fazer isso. E falando nela, falei para vocês que tem algumas informações interessantes. Alckmin diz a Haddad que se empenhará para elegê-lo governador de São Paulo. Isso daqui já é, primeiramente, né, um indicativo de que está bem encaminhado a aliança entre o Lula e o Alckmin. Lula aí realmente de vice, o Alckmin realmente de vice do Lula, a coisa tá andando. E fala que o Geraldo Alckmin indicou ao Haddad que participará ativamente da candidatura do ex-prefeito, né, para o governo de São Paulo. A Alckmin tem vários prefeitos em São Paulo em suas mãos, tem bastante apoio, tem um certo reduto cultural, então vai trabalhar ativamente para eleger o petista Fernando Haddad. Vejam só, a estratégia das tesouras sendo colocada em prática. O ex-tucano tem um acordo encaminhado com o Lula, como a gente falou. Alckmin demonstrou aliados que a parceria com Lula também é a melhor forma de derrotar o Dória, seu rival, já há alguns anos. Ele vê a aliança como o fim da chance de qualquer terceira via nesta eleição. É o que a gente vem comentando. Não tem terceira via. Qualquer tentativa de terceira via, o único interesse é desgastar Bolsonaro para tentar eleger o Lula. E aí, falando no Lulinha, tem um novo encontro com o Fernando Henrique Cardoso. Vai se encontrar com o FHC e também vai se encontrar com o Guilherme Boulos. E aí saiu uma matéria também no Globo sobre essa situação, Fernando Henrique Cardoso, tucanos da velha guarda, que envolve o Lula, e que seria o seguinte: a estratégia do Lula para ter o apoio dos tucanos. O que é que o Lula está aprontando? Aliados de Lula e o próprio intensificaram as articulações para conseguir apoio, né, à possível chapa com Geraldo Alckmin. Recentemente, um interlocutor de Lula se reuniu com o FHC e pediu sua avaliação sobre a chapa com Geraldo Alckmin. O aliado do petista saiu satisfeito com o que ouviu e ficou convencido de que FHC fará gestos de apoio à iniciativa. Quem poderia imaginar que FHC iria apoiar o Lula, né? Almoçaram juntos, são amigos desde a década de 70. Outro fator que animou os petistas e o entorno de Lula foi a conversa do ex-presidente com o ex-senador Aloysio Nunes na semana passada. Quando eu li isso, eu falei, a gente comentou sobre isso no vídeo ontem. Nunes externou publicamente seu apoio ao movimento, classificou como muito positivo para a política, etc.
A fala fez com que petistas e aliados de Lula vissem a possibilidade de ter apoio da ala histórica do PSDB já no primeiro turno das eleições. E a matéria termina falando o seguinte, que além de Aloysio Nunes, Lula teve encontros com outros tucanos, né, famosos como o Tasso Gereissati. E eu só quero comentar sobre a matéria de ontem, que era o seguinte, ó, grupo antidória do PSDB vai começar pressão pública por resultados. A gente comentou isso após o encontro do Lula com o Aloysio Nunes, e o que foi que a gente falou? Falou, ó, galera, isso aqui já é a movimentação dos tucanos aí da velha guarda para derrubar o Dória e já apoiar o Lula no primeiro turno. Aí você vê, ó, em resumo, a turma que reúne o Aécio, o Tasso, ó o Tasso, cadê? O Tasso, que se encontrou com o Lula, Eduardo Leite, entre outros, vai se reunir para dizer o seguinte, se até março Dória não deslanchar nas pesquisas, eles se sentirão descompromissados de apoiá-lo na campanha presidencial, ou seja, vão apoiar o Lula já no primeiro turno. Assim, você vê uma notícia dessa, isso daqui é o que você tem que pegar e mostrar para as pessoas o seguinte, cara, você que tá falando de terceira via, você que fala, não sei, de Mandetta, de Dória, de Eduardo Leite, de Moro. Cara, Dória e Moro estão brigando aí para quem vai ser o vice de quem. Mas no final dos dias, olha aqui, ó, o PSDB já tá negociando apoio com Lula. O vice do Lula vai ser Geraldo Alckmin. Não tem terceira via, o que tem é um braço lulista que tá aí para tentar, né, tirar votos de Bolsonaro. É o que tem que contar pro teu amigo isentão. Aqui, cara, é isso aqui que tá acontecendo. Acorda pra vida. Aí você vê, ó. Vale tudo pelo poder. Marina diz ver Lula como corrupto e não se arrepende de apoio ao impeachment de Dilma. Matéria de ontem. Lula quer se reaproximar de Marina Silva. E por que isso daqui? Primeiro, para ter mais apoio. E segundo, Ciro Gomes é quem está mais próximo de Marina neste momento. Se o Lula tira a Marina do Ciro, cada vez mais o Ciro fica mais desgastado. O que o Lula quer, na verdade, assim, o Ciro não vai tirar da cabeça a vontade de ser presidente, ser candidato e perder de novo. Mas o Lula quer criar uma situação tão insustentável que o próprio PDT do Ciro vai falar, cara, a gente vai para o Lula, beleza? Se Lula ser candidato, mas a gente tá apoiando o Lula. Chora, Ciro Gomes. Esse é o objetivo. É todo mundo contra Jair Bolsonaro. Não tem um pré-candidato que não ataque Bolsonaro. Que não fale mal do presidente. Que não seja oposição ao presidente. E você ainda vê isso daqui, né? O Lula reafirmando. Cara, assim, ele não tá escondendo nada do que ele planeja fazer. Já falou em revogar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o teto de gastos, censurar as redes sociais, o jornalismo. E agora tá aqui, ó. Mais médicos. Já tá avisando. Ele vai mandar dinheiro para Cuba e para o Foro de São Paulo. Porque o Mais Médicos não foi para trazer médicos, mas sim para financiar Cuba. O Leonardo Coutinho diz, ó, presidente Lula, Mais Médicos, realmente é uma ideia genial, a começar pelo nome do programa. O que não dá é, sob o pretexto de melhorar a atenção básica, criar um dinheiroduto para uma ditadura amiga. Cuba embolsou bilhões confiscados dos médicos que enviou ao Brasil. É piada. Isso aqui é uma piada. Como as pessoas podem cogitar votar no cara desse? É inacreditável, pessoal, o que está acontecendo. E aí teve uma movimentação bem interessante. Não precisa nem entrar na matéria. Eu só vou mostrar para vocês a repercussão na imprensa em dois momentos. A Folha de São Paulo fez aqui uma chamada factual. Só contou o fato. Igreja Universal diz que não é possível ser cristão e de esquerda. Sim, isso realmente é um fato. Só noticiou. A Igreja Universal falou isso. Eu concordo com a Universal. Não dá. Ou você é cristão, ou você é de esquerda. Os dois não dá. E aí a imprensa repercutiu isso. A Veja. A Igreja Universal já achou que era aceitável ser cristão e de esquerda. E já colocaram a foto de Macedo junto com Lula e tá. Tá claro. Ainda que os evangélicos tenham críticas a Bolsonaro, tudo que vem acontecendo, eles viram. Sabe, no momento de aperto que a gente viu agora na pandemia, o único político que ficou ao lado, né, de manter as igrejas abertas foi Bolsonaro. O único.
O único político que realmente, né, temente a Deus, que trouxe Deus para dentro do governo, foi o Bolsonaro. E você vê aqui a indignação da imprensa. Então parece, com todos os problemas, com todos os percalços, vai dar para contar com o apoio dos evangélicos, que são um grupo importante. Não dá para desconsiderar mesmo. Vocês já viram aí. Pô, eu acho que a demonstração do que eles fizeram aí na época do Mendonça, cara, ali foi uma aula de política, de força e articulação. Muito de parabéns. Muito de parabéns. Essa é a esquerda que nos aguarda. E adiantando para o nosso próximo tema, o senhor Sérgio Moro. Temos novidades aí no âmbito do TCU. Vejam só. TCU define 2 novos alvos em investigação sobre ganhos de Sérgio Moro. Em mais um capítulo da disputa política entre o TCU e o Moro, 2 novos personagens deverão ser alvo de apurações internas na corte, no caso que investiga se o ex-magistrado utilizou informações confidenciais da Lava Jato e beneficiou sua carreira e seu empregador na iniciativa privada. Agora, setores do TCU críticos à operação que desvendou o Petrolão. Você percebe que a jornalista, né, já está dando aquela levantada de bola para o Moro. Essa Larissa Borges, eu tenho quase certeza que foi quem escreveu aquela matéria que a gente comentou no vídeo de ontem, né? Falando que é fake news. Eu perguntava no vídeo, cara, qual a fake news? A única coisa que dá para basear que é fake news ao longo da matéria é a fala de Moro, que o Moro fala que isso não aconteceu. Então você tem que acreditar que o que o Moro falou é verdade. Você vê, ó. E aí eles especulam se o ex-procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, e o ex-procurador Carlos Fernando Lima articularam uma suposta cláusula não escrita para que, né, a consultoria americana Álvares e Marçal, que empregou Moro, depois deixou o Ministério da Justiça, fosse contratada para lidar com processos de recuperação judicial das empreiteiras que estiveram envolvidas no maior esquema de corrupção conhecido no país. Bom, conversei com algumas pessoas, na verdade várias pessoas. A visão de muitos é que vai sair do papel, assim, tá no ponto já inevitável. É só olhar algumas movimentações ontem. Você pode ver o próprio MBL ontem chorou muito nas redes sociais. Chorou muito, 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 muito. A avaliação também de muitas pessoas. Eu comentei no vídeo assim, já tava com aquele cheiro, aquela sensação. E muita gente já tá vendo que a turminha do Moro quer a CPI. O Moro quer a CPI. O Moro quer se vitimizar. Ele quer palanque. Ele vai aparecer. Vai ser uma forma dele. Quem sabe aí chamar os procuradores. Pô, o Deltan é candidato. Todo mundo tá em busca aí de palanque, de aparecer na TV. Então, assim, não tem apenas a vontade aí de quem tá contra Moro, mas do próprio Sérgio Moro que essa CPI saia do papel. Fontes também dizem que, a que depender do Lira, vai sair. O Lira não vai travar. Inclusive, teve essa matéria aqui ontem. Para Lira, Moro liquidaria a CPI se revelasse ganhos em consultoria. Foi o que a gente falou ontem. Se o Moro abrisse as contas, estava tudo resolvido. O Moro quer que essa CPI saia do papel. E você vê, o PT pede estudo para encaminhar CPI contra Moro por atuação em setor privado. E aqui é coisa interessante, estava conversando ontem. Eu nunca me lembro tudo que eu converso, esse é um grande problema. Mas enfim, deixa eu tentar contar as coisas interessantes que eu estava ouvindo. Conversando com uma pessoa ou outra, estava relembrando, né? Toda CPI, ela acontece. Tem aquele espaço, né? Beleza. Muita gente, a CPI não dá em nada, sempre acaba em pizza. Não é bem assim. Não é bem assim. Durante uma CPI, né? Tem várias coisas. Tem essa batalha de narrativa, que nesse primeiro ponto, dessa disputa de narrativa, a gente viu que foi a CPI da pandemia. É imprescindível que os nossos deputados da base articulem para obter cadeiras de titulares dentro da CPI. Tem que articular de alguma forma. Ter pessoas ligadas ao governo, para não deixar também virar, né, aquele circo. Tem que entrar. Importantíssimo, importantíssimo. Algumas pessoas também, conversando, eles não acham que essa CPI aí, por mais que até a esquerda possa tentar, não acham que vai resvalar em Bolsonaro, não acham difícil que isso aconteça. Mas voltando para o encaminhar da CPI, após essa parte das narrativas e tudo mais, ela tem um relatório final. E esse relatório final, muitas vezes, ele é embasado para tentar fazer pressão para algumas movimentações aí, muitas vezes a nível de legislativo. Ou seja, tentar emplacar alguma lei, alguma mudança, uma coisa ou outra. Por isso que ainda é mais importante, não só para combater qualquer coisa ligada a narrativas, mas que nossos deputados da base estejam presentes nessa CPI para tentar dar alguns direcionamentos. A gente comenta sobre um tema assim de forma recorrente, que é o quê? Colocar freios
no Ministério Público, né? Mas no Poder Judiciário, tentar colocar o trem no trilho de novo, que a coisa tá meio... O Poder Judiciário tá meio descarrilhado, né? O trem tá descarrilhado. Então isso é importante, pode ser uma oportunidade, sentar, conversar, vão levantar essa bola em algum momento. Hoje, na visão de algumas pessoas, que vinham conversando, uma das principais preocupações que a direita deveria ter é emplacar pessoas, sabe, com boa capacidade de articulação, bons deputados, dentro dessa CPI, em posições de titulares. Já pensou, por exemplo, um dos chamados bolsonaristas ser o relator dessa CPI, ser o responsável por criar o relatório final e aí dar os direcionamentos, acho que a gente tem que fazer isso aqui, a gente tem que fazer aquilo outro. Cairia bem colocar alguns freiozinhos em alguns setores aí do sistema brasileiro, do establishment brasileiro. Sabe? A vida nos deu limões, vamos fazer uma limonada. Nossa, falar limões é bem complicado, né? Ou é limãos? Vixe, agora já tô na dúvida. Mas enfim, vamos continuar. E aí, para vocês verem, o Moro já tá se vitimando. O Moro quer essa CPI também, ele quer palanque gratuito. Aí você vê aqui o Mainardi, ó. A facada em Moro. Ele já tá relativizando o que aconteceu com o Bolsonaro, tá deixando claro. Ele quer utilizar a CPI pro Moro virar uma nova vítima. Tá lá, ó. Se houver a CPI do Moro, ele está eleito. Terá o mesmo efeito que teve aí o atentado do Adélio Bispo em Bolsonaro em 2018. Olha que absurdo. Bolsonaro quase perdeu a vida. Ia deixar uma criança, né? Órfã de pai, tão cedo. O candidato que liderava as pesquisas. É inacreditável, cara. É inacreditável. Quão baixo essa gente quer descer. Moro tá cavando a falta. Ele quer a CPI, ele quer palanque. Hoje, preocupação tem que começar a ser quem serão os deputados que vão compor essa CPI. Ela deve acontecer no âmbito da Câmara. E ela até pode, né, quem sabe aí disputar holofotes com a CPMI da Fake News, que vai voltar de qualquer jeito. Enfim. O dia ontem também, né, foi... Meu Deus, né? Moro aí é o dia todo agora falando 1001 absurdos sobre o governo. E é bom mostrar, não só para derrubar a narrativa do Moro, mas para mostrar que o governo federal é o governo que realmente combate a corrupção. Diferente do que o Moro fala, né? As mentiras do Moro. Tá aí, ó. Moro diz que Bolsonaro tirou a autonomia da Polícia Federal. Ninguém mais é preso. A Elisa trouxe aqui um pequeno, mas realmente um pequeno resumo, porque poderia mostrar muito mais notícias. Mas tá lá, ó. Todas essas notícias têm uma coisa em comum. Todas essas. Por isso que eu falei que podia ser bem mais. Todas elas são de depois da saída do Sérgio Moro. Nenhuma notícia dessa é de antes, sabe, do período que ele fazia parte do governo. Ou seja, mesmo depois que ele saiu, né, o grande arauto da justiça, o governo continua trabalhando, continua combatendo o crime. Olha lá, ó. Polícia Federal deflagra 71ª fase da Operação Lava Jato. Ex-dono da Avianca preso na 72ª fase da Lava Jato. Polícia Federal deflagra a 75ª fase da Operação Lava Jato, Operação Boeman, e cumpre 25 mandados de busca e apreensão em 3 estados. E aí tem várias notícias. Várias notícias. A narrativa não cola, não para em pé. A Elisa diz, a desonestidade canalista desse sujeito é uma das coisas mais abjetas que existe. Até quando o ex-juiz vai atacar Bolsonaro e a Polícia Federal com mentiras e insinuações? Foram no mínimo 10 fases da Operação Lava Jato após sua saída do governo. Fora as outras operações da Polícia Federal. Mas segundo o Moro, ninguém é preso. Aí vem Cláudio Dantas. Era mais fácil o Moro ter ajudado Odebrecht e outros gigantes nacionais e alguns anos depois ser recompensado, sei lá, dando palestras de R$250 mil a hora. Falando sobre a questão do TCU. A Paula Mareta traz a matéria da Folha de São Paulo. Você deixou cair isso aqui, ó, Cláudio Dantas. Moro omitiu palestra remunerada em prestação de contas como juiz federal. A Elisa ainda traz até a fala do Moro na época, né? Moro omite palestra remunerada em prestação de contas e justifica. Foi um puro lapso. E ela fala, o bastião da moralidade escondeu uma palestra paga, mesmo sem haver, abre aspas, nenhum problema em declará-la ao CNJ e doar o dinheiro. Ele não escondeu a doação, ele escondeu o que recebeu pela palestra. Moro nunca foi sincero. Quantas coisas mais esse homem esconde? Quantas coisas, né? A caixa preta do Moro tá cada dia mais estranha.
E aí vamos falar um pouco, né, sobre a ida do Moro ontem lá no Flow. A começar, né? Olha isso daqui, gente. Olha isso daqui. Olha o tamanho desse telão aqui atrás fazendo propaganda. Olha, o telão mudava, né? As propagandas iam mudando. Mas agora isso daqui foi fixo em cima da mesa. Fatal Model. O Moro tava lá, né? Sabe que são os grandes anunciantes lá da participação do Moro? Bom, possivelmente a maior empresa do Brasil de acompanhantes, né? Um termo muito bonito para você saber o que é. É uma profissão muito antiga na história do universo, né? Acompanhantes. É isso aí que o Moro tá ajudando a promover. O Moro tá ajudando a promover, né? Agitando a economia, né? Pô, as acompanhantes também precisam trabalhar. E aí foram os mais diversos absurdos. Vou mostrar aqui algumas falas para vocês sentirem um pequeno drama. Graças a Deus aí o Vinícius fez esse corte. Cara, eu nem sei se eu coloquei todos. Eu acho que esse daqui é um deles. Olha só. O Moro saiu do governo e foi trabalhar na empresa que hoje presta serviço para a empresa que o Moro pôs na cadeia, entendeu? Tipo, a manchete tá meio que pronta aí, eles vão usar isso contra você mesmo que não seja verdade. Mas é mentira, né? Quem recebeu pelo Odebrecht? Quem prestou serviço pelo Odebrecht foi o Lula. É mentira. A Álvares e Marçal não prestou serviço para o Odebrecht. Essa história aí, que a Álvares e Marçal recebeu mais de 40 milhões, 75% dos ganhos da empresa vem das empresas lá. É tudo mentira. Tudo mentira. Sentiu o drama? O Flow Podcast, ele é literalmente assim, a extensão do MBL. Esse rapazinho aqui, basicamente, né? Bom, se o quem tá catagrista lá o dedo falar, senta, gira, dá a mãozinha, né? Late. Treinado. Aí vem com essa. Eu não vou nem dar play no vídeo. Sérgio Moro não foi demitido pelo governo. Ele que pediu para sair e saiu atirando. Estávamos no auge da pandemia e ele ignorou esse aspecto. Dane-se o Brasil, né, Moro? Moro falou que ele foi demitido. Moro, que no dia 24 de abril de 2020 fez uma coletiva para anunciar que ele se demitiu, falou que ele que foi expulso do governo. Cara de pau sem tamanho. Quem tem boca fala o que quer. Aí vem. Olha o nível que chega, né? Rapaz, o pessoal do MBL realmente botou a coleira nesse menino de uma forma sensacional. Foda que, tipo, depois de um presidente tão ruim quanto o Lula, a gente tinha que ter um presidente bom. Mas a gente teve um presidente tão ruim quanto o Lula. Aí é foda. Foda que, tipo, depois de um... A gente teve um presidente tão ruim quanto o Lula. Falando de Bolsonaro. Pessoal, sabe por que isso aqui é importante? Mas porque tá dando atenção pra isso, pra aquilo, outro. Todos os setores da sociedade são importantes. Se vocês olharem números, a gente já falou sobre isso, né? Métricas. Os podcasts, eles atingem um grupo muito grande. E na maior parte do tempo, o grupo de pessoas que assistem a esses podcasts não são de eleitores do governo. Aquele podcast que o Lula foi é um podcast de esquerda, mais ligado à esquerda. Já são meio que lulistas. Já esse daqui, tem muita gente que é isentona. Não é que já é eleitor do Moro, mas a gente que é isentona, tá em cima do Moro e tudo mais. E isso daqui, cara, vai ser matéria na imprensa nas próximas horas, porque aconteceu, pra vocês terem ideia, foram 5 horas de bate-papo. E eu assisti as 5 horas, meu Deus. Assim, eu terminei de assistir, foram 5 horas, eu falei, meu Deus, que dia, né? Que, meu Deus, como é que... Porque eu me dei esse trabalho, mas tinha que dar esse trabalho pra saber o que tava falando. As ideias que foram aventadas foi meu trabalho, no fim das contas. É meu trabalho fazer isso daqui. Eu escolhi isso daqui pra fazer todos os dias. E aí terminou isso daqui, eu vou lá no Twitter, tava comentando, né? No Twitter, passou 8 minutos, eu falei, pá, agora acabou, vou ver uma música, uma coisa. Aí me deparei com a notícia do professor Olavo. A gente já fala disso. Enfim. 5 horas de duração. Acho que foi o episódio mais longo aí do pessoal do Flow. Já tá com quase 1 milhão de visualizações. Aí você vê. Eu até fiz uma piada, né? Fui irônico. Eu falei, cara, porque o Monark, né? Ele gosta da mamona. Eu falei, cara, acho que tem que fazer um exame toxicológico no Moro. Porque perguntaram pra ele assim, cara, como é que você vai aprovar projetos no Congresso? Como é que vai avançar com leis, com PECs? Sabe qual foi a solução do Moro? Tem que ter fé. Através da fé.
fé que os políticos farão a coisa certa. Se eu falar assim, acho que vocês não acreditam. Graças a Deus, o Bolsonaro também, né? Recortou um pedaço que ele está falando mais especificamente de um projeto, do foro privilegiado. Olha só a explicação do juiz de como é que ele vai trabalhar com o Congresso. Que eu vou colocar para vocês. Fim do foro privilegiado. Seria ótimo. Acho incrível também. Se o presidente da República apresentar no Congresso... Mas tem umas ressalvas aí no fim do foro sem privilegiado. ressalva. Para todo mundo. Para todo mundo. Se ele der... Por isso que, assim, as pessoas precisam ter fé que tem gente que faz a coisa certa. Precisam de exemplo. Presidência e tal, etc. Tudo bem. Projeto, precisa voltar ao crescimento econômico, emprego, precisa dialogar, mas as pessoas também precisam de exemplo, precisam começar a acreditar em alguma coisa. Então, você apresenta lá um projeto, emenda constitucional, acaba que for privilegiado para todo mundo, inclusive para o presidente da República. Tá? Se você mandar, acaba para todo mundo, mas não o presidente da República, aí não dá. Sim. Que você perde o terreno moral. Claro. Agora, se você apresenta, acabando para todo mundo, inclusive para você, o Congresso não vai aprovar, eu acho que aprova. Eu acho que se você joga para opinião... Será? Aí vem o Igor, né? Com esse Mercuru de barba. Não, se você jogar pra opinião pública, acho que vai, né? É o povo nas ruas o tempo todo cobrando. Não, vai funcionar demais. Vai, nossa, como vai funcionar. Acredite na boa vontade. Eu nem coloquei aqui no vídeo, mas o Paulo Matias, vocês devem saber quem é. O Paulo Matias é tucano mesmo. Ele foi ex-prefeito regional do João Dória. Paulo Matias, aquele lá do Morning Show, não sei se vocês sabem. Ele comentou assim ontem, ó. Estou assistindo aqui o Moro no Flow. Pouquíssimas propostas concretas. Discurso extremamente carente de firmeza e ideias claras. Nem o Paulo Matias tá levando a sério. Agora, óbvio, o Matias também tem um interesse, né? Porque ele quer ajudar o João Dória e tudo mais. Aí, né? O Moro aí que acha que através da fé e do exemplo vai avançar com os projetos. A Bárbara aqui relembra, né? Novos episódios na briga entre Moro e Rodrigo Maia ameaçam até a reforma da Previdência. Através do exemplo, hein, Moro? Brigando com o presidente da Câmara. Isso é uma piada, gente. Sabe? É uma piada de muito mau gosto. O Moro só quer eleger o Lula. Eu não vou dar play nesse vídeo. Mas ele colocou na conta de Bolsonaro, né? Inflação, desemprego, todos os problemas do Brasil é culpa de Bolsonaro. Tudo é culpa de Bolsonaro. E, obviamente, os meninos do MBL, né, batendo palma. O Moro ainda fez, né, propaganda para o MBL, o Monark fez, o Igor fez. É o podcast oficial do MBL. Aí teve um momento que eu não tenho um vídeo. Mas o Moro começa a falar dos vazamentos. Aí vem lá o Igor, né, que é o mais velho lá da dupla. Sou 100% a favor disso. O cara é 100% a favor dos vazamentos. Gente, vocês acham que não rolou aquele briefzinho básico, aquela conversa de comadre antes de começar? Uma fala como essa é para tentar capturar a opinião pública, para justificar e normalizar, né, aquele vazamento para a mídia amiga, a mídia mamateira. Fala, não, é normal, porque a mamataria tem que fazer parte do jogo. A mamataria é importante, porque a mamataria traz informação, porque sem ela a gente não vai conseguir avançar. O Moro falou que se não fosse, né, a imprensa ajudando, a Lava Jato não durava 2 semanas, junto com a opinião pública. Tudo para justificar vazamentos. Como é que a gente pode ter um sistema de justiça? Um sistema de justiça onde não existe sigilo. Onde o sigilo é só no papel, porque na prática vazam tudo. Tudo não, né? Vaza o que interessa, né? Quando é coisa da esquerda, na maior parte do tempo, tudo ó, em super sigilo, então de grandes poderosos. Agora, coisa da direita, rapaz, aí vaza a torta direita. A Fabiana não trouxe vídeo, mas trouxe 2 comentários, eu lembro das falas. Monark pergunta, o que você acha do inquérito das fake news? Aí Moro fala o seguinte, fake news é um problema no mundo. Ou seja, ele não responde. Moro não decepciona o Moro, né? Ele sabe, Moro defende esse inquérito, ele quer perseguir a direita. Moro diz, não tem esse negócio de direita e esquerda, vamos pegar o que existe de melhor na direita e o melhor que tem na esquerda. Só pérolas, pérolas atrás de pérolas. E aí o Monark, ele falou uma coisa que eu falei, cara, eu não vou fazer nenhum comentário mesmo, eu só vou dar play e vocês escutam e fica por vocês. Mas eu não tenho o menor respeito pelo STF, desculpa, eu não tenho, cara. Pra mim, o STF e um bando de mafiosos, eu teria que olhar bem pra ver a diferença. Mas eu não tenho... Bom, eu repudio esse tipo de fala, assim como eu sou contra aí qualquer fala que seja, todo pessoal da direita, já falei pra vocês minha opinião,
Eu não acho que é com esse tipo de discurso que a gente vai mudar nada do país. Eu já vi muita confusão acontecendo nos últimos momentos. Eu não endosso esse tipo de fala. Não endosso. Acho que não é por aí você colocar a instituição toda aí como problema, né? Mas enfim, como o monarca aí é da turminha, dificilmente vai acontecer alguma coisa. E eu realmente espero que não aconteça nada, né? Mas é aquela coisa, tem que medir um pouco as palavras, né? Não dá pra sair falando qualquer besteira que apareceu na cabeça, depois não adianta ele querer culpar, né? Ah, eu tava sob efeito de alucinógenos. Bom, tem que tomar bastante cuidado com o que se diz. E aí eu falei com vocês, assunto sério aqui agora. Olha só. Não foi qualquer jornalista que escreveu isso. Também não foi qualquer grupo. Foi o Globo, maior jornal do Brasil, gosto você ou não, isso é um fato, né? Que tem maior número de assinantes. E é o editorial, ou seja, é a opinião do Grupo Globo. E o último editorial do Grupo Globo, saiu ontem aí, né? Com o título Autoridades precisam investigar suspeita contra gabinete do ódio. O Globo está quase que ordenando que autoridades façam alguma coisa. E o texto começa assim. É obrigação das autoridades investigar e dirimir as dúvidas sobre o interesse da milícia digital instalada no Palácio do Planalto, conhecida como Gabinete do Ódio, por ferramentas de espionagem. Opa, peraí. Primeiro lugar. Dirimir dúvidas. Que dúvidas? Com base em quê? Tem algum fato? Tem alguma prova? Não. É só ilação. Aí vem, interesse da milícia digital instalada no Palácio do Planalto. Com base em que o Globo afirma isso? Tem alguma base para essa afirmação? Eu acho que também não tem. Aí vem, o portal UOL noticiou que um integrante dessa milícia manteve contato em Dubai com um representante da Dark Matter, fornecedora de sistemas de arapongagem. Coloca essa palavra, né, só para tirar a onda. Quem participou? Não tem nome de ninguém. É só uma ilação. Não tem nenhuma prova, não tem nada. Só noticiei. Qual prova? Não. Mas com base nisso, com base de uma matéria da imprensa, tem que fazer uma reviravolta aí na vida de inúmeras pessoas para dirimir as dúvidas. Olha como são as coisas. Composta por programadores egressos das Forças Armadas de Israel, a empresa tem sede em Abu Dhabi e vende sistemas para invadir celulares e computadores chamados spyware. Seus serviços são semelhantes ao da também israelense Pegasus, acusada no ano passado pela Anistia Internacional de propiciar a invasão dos celulares de mais de 50 mil ativistas, jornalistas, políticos e personalidades de interesse espalhadas pelo mundo, até mesmo chefes de Estado. De acordo com a reportagem do UOL, né? Prova que é bom, ninguém tem. Um perito em inteligência e contra-inteligência ligado ao Gabinete do Ódio visitou no dia 14 de novembro o stand de Israel, na feira manteve contato. O texto afirma que integrantes do gabinete também buscam informações sobre outros softwares. O texto afirma, com base em quê? Em nada. Depois da publicação, a bancada do PSOL na Câmara enviou ao Ministério Público Federal uma requisição solicitando investigação a respeito. O Ministério Público Federal tem o dever de ir a fundo nessas investigações. Dever por quê? Porque o que o jornalista fala é verdade. Qualquer acusação, qualquer coisa que colocar num pedaço de papel, o Ministério Público tem que investigar. Quer dizer que se hoje um jornalista do UOL, um novo jornalista, botar no papel assim, Bolsonaro, sei lá, recebeu $1 bilhão, sei lá de quem? Do embaixador do Japão. Vai ter que investigar? Porque o jornalista falou, botou no papel, é verdade? Ou então lá, Bolsonaro guarda alien, um ET, dentro de sua casa. O Bolsonaro tem um ET na casa dele. Eita, mas tem que investigar, que história é essa? Temos um ET, um extraterrestre no Brasil? Onde é que está a NASA? Temos que investigar. CPI do ET, CPI do extraterrestre, com base aqui em uma nota de um jornalista. Por isso que eu tanto falo da questão do Poder Judiciário, da necessidade de nós termos uma reforma do Judiciário. A gente ia ver essa movimentação. Quando é que essa movimentação realmente, né, começa a ganhar fôlego, começa a ganhar força? O uso da imprensa para forçar ações político-jurídicas. Aí vem,
Se provar ser apenas mais uma teoria conspiratória, constante de fumaça ou tentativa de ridicularizar o pessoal com história fantasiosa de espionagem, todos ficarão tranquilos. Não, cara, não é assim não. Você faz a reviravolta na vida de pessoas. Então, assim, você é culpado até que você se prove inocente. Não é o contrário mais. Você é inocente até que prove que você é culpado. Tirou a presunção de inocência, não existe mais no país. O que está acontecendo no Brasil? Sabe, estão criminalizando toda classe política, qualquer coisa. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Mas se a acusação for sustentada por fatos e evidências, se for, não sabe. Mas o jornalista falou, tem que checar, porque o jornalista falou. Cara, é inacreditável, bicho. É inacreditável. Aí vem, não é sensato deixar que pare suspeita de tamanha gravidade sobre o presidente Jair Bolsonaro e seu filho, Carlos Bolsonaro. Aqui um gabinete foi vinculado. É do interesse de ambos que se jogue luz sobre os fatos até para que comprove a inocência dos acusados. Tem que provar que é inocente. Eles não escondem, para que se comprove a inocência dos acusados. Olha a inversão de valores que a gente está tendo que lidar. Olha que ponta o Poder Judiciário, né? Na verdade, o que a imprensa quer que o Poder Judiciário faça. Cara, isso aqui não tem como aceitar. A gente precisa realmente, assim... né? Cara, pera aí, vamos botar as coisas em pratos limpos, porque tá começando a ficar complicado. A perseguição tá tomando assim uns ares. Tá difícil. Tá difícil. Não custa lembrar o que afirmou em outubro o ministro Alexandre Moraes, blá, blá, blá. Aí termina falando o seguinte, em ano de eleição presidencial, o Brasil precisa saber se há alguém em busca de ferramentas ilegais para tentar influenciar o resultado das urnas. Pronto, então se amanhã alguém soltar uma matéria dessa sobre o Lula, a gente vai fazer quebra de sigilo do Lula, sigilo telemático, tudo, vamos vasculhar o celular do Lula com tudo. Aí nessa vasculhada, né, aí rola aqueles vazamentos seletivos. Não, vamos vazar a conversa aqui, vai fazer isso também? Porque o que eles querem é isso. Vamos pegar, vamos investigar Bolsonaro, vou pegar isso aqui, aquilo outro, vixe, a BIM, pronto, aí começa o vazamento. Ih, olha aqui a conversa de Bolsonaro, né, com a Michelle. Ih, rapaz, Bolsonaro ontem dormiu, você toma banho. Cara, é inacreditável, bicho. É inacreditável onde as coisas estão chegando e estão batendo palma. A imprensa tá achando bonito. Isso aqui, assim, estão pregando perseguição aberta. E depois, né, quando isso aí se virar contra eles, vai com um governo de esquerda chega, tipo Lula, que já falou que vai censurar os jornais. Aí depois se viram contra eles. Ai, meu Deus, olha o que está acontecendo comigo. Estou sendo censurado. Por isso que eu digo, cara, independente do que está acontecendo, tem que lutar pelo certo. Tem que lutar pelo certo. Porque no dia que isso acontecer com você, você vai se arrepender. Parece que a imprensa segue ignorando o caso. Outro assunto sério, aquela parada sobre banir o Telegram. O Estadão foi atrás do Ministério Público, conversar um pouco, né? Fala o seguinte, né? Que a falta de interesse do Telegram, né? Acendeu o sinal de alerta aí no pessoal do TSE. Aqui no final do primeiro parágrafo diz o seguinte, aqui ao Estadão, membros da instituição disseram que a plataforma pode vir a ser alvo de medidas judiciais, né? De curto prazo e, em último caso, suspensão temporária no país. E essa medida, essa movimentação, ela ganha força e fôlego após, né, aquela ação do procurador regional Yuri Correia da Luz, aquele que inclusive questionou o selinho de verificado que a Bárbara ganhou. Veja só como são as coisas, né? Cara, tá ficando complicado, muito complicado as coisas aqui no Brasil, cara. Muito complicado, muito complicado, muito complicado mesmo. Olha só isso aqui também. É o que eu digo, tem que tomar muito cuidado com o que está sendo dito, gente. Muito cuidado. Eu espero que não ache nada, mas a gente está em tempos meio complicados. O ministro Supremo mandou a Polícia Federal ouvir o Weintraub após o vídeo contra os ministros. Aquela afirmação que ele fez que envolvia uma suposta venda da casa dele, isso não caiu bem. Tá aqui a notícia, dá uma olhada. É o objeto do inquérito a qual este feito foi distribuído por prevenção, a investigação de notícias fraudulentas, falsas comunicações de crime, denunciações caluniosas e ameaças a membros do Supremo. Aí já se enquadrou aí no inquérito 4781. Também aí, né, determinou que o processo seja encaminhado à PGR para que em 10 dias se manifeste sobre medidas. A Veja complementa falando o seguinte: o ministro Alexandre sustenta que o Weintraub, num vídeo, propaga diversas informações falsas acerca da atuação do Supremo e de condutas relacionadas a um de seus membros.
O ministro disse que analisou o material e constatou que as falas de Weintraub se enquadram nos crimes investigados pelo inquérito das fake news. Tem que tomar cuidado com as afirmações que faz. Não pode sair assim, não, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Afirmações duras. O Weintraub, ele fez afirmações duras. Esse mesmo da casa, assim, completamente desnecessário ter dito aquilo ali. Completamente desnecessário. Espero que só seja um mal-entendido. As coisas caminhem normal. Ele siga a vida dele, tranquilo, com a família e tudo mais. Assim, eu quero que o Brasil se acalme. Eu quero ver paz nesse país. Paz. Eu só quero ver um pouco de paz. Tá tanta confusão nos últimos tempos. Como, por exemplo, eu quis fazer isso daqui porque o Mário Frias e o André Porciúncula trouxeram aqui uma afirmação meio complicada, que se realmente, assim, o Eduardo Bolsonaro já tinha dito que isso daí aconteceu nos bastidores. Mas olha só, aquele print que a gente comentou ontem, né, que aí o Vitor Meta tinha curtido, o André Porciúncula, ele postou no Twitter falando o seguinte: já que os irmãos gostam de fiscalizar a curtida, por que o assessor de campanha do Abraham, que também era assessor dele no ministério, curte postagem em que diz que estão procurando um substituto para o presidente Bolsonaro, a quem chamam de frouxo? E o Vitor Meta fala o seguinte: sério mesmo que você quer comparar isso com o Mário defender a prisão por crime de opinião? Isso daqui é um espantalho. O Mário nunca defendeu prisão. Na boa, assim, tá forçando a barra um pouquinho o Vitor Meta. E o Mário reforça: você sabe muito bem que não defendi a prisão por crime de opinião. O máximo que fiz foi recusar os pedidos de nomeação que você fez a mando do Abraham, porque você começou a falar mal do presidente na minha frente. O Mário Frias está falando que o Vitor Meta foi lá na Secretaria de Agricultura, para indicar pessoa para cargos e começou a falar mal de presidente na frente dele. E o André Porciúncula depois fala o seguinte: e digo mais, depois disso, viramos persona non grata na turma do Abraham. No início começaram a nos atacar, mas, como ficou muito feio, devido a tudo que enfrentamos, a ordem era nos ignorar e não nos dar qualquer apoio. Não sei até que ponto isso é verdade, mas assim, eu acho que é inegável que o Mário e que o André, eles vêm tomando aí várias iniciativas que eu acho que assim, né, eles estão realmente tentando levar as pautas conservadoras à frente. E tem um certo silêncio, uma certa espiral do silêncio rolando aí. Várias pessoas, né, não comentam nada. É um pouco estranho. Enfim. E aí o André fala o seguinte: o presidente, enfrentando um imenso sistema de poder, é frouxo. Valente é o sujeito que não tem coragem nem de dizer abertamente que não concorda com ele e se esconde nas curtidas em postagem com as mais baixas ofensas ao presidente. Qual o nome disso? Lembrei, duplo e pensar. E chegamos aqui no assunto, sabe, que é uma notícia que eu nem queria receber. Já até eu ia passar um pouco de hora. Quero comentar algumas coisas. Às 2h da manhã de ontem, o perfil oficial do professor Olavo, ele colocou aqui essa nota de falecimento. Pegou todo mundo aí de surpresa. Nossa, notícia... Como falar isso daqui? O professor Olavo, assim, né? Nos últimos tempos, estava até doente tudo, mas você vê que não saía nada na imprensa, ele não comentava nada. Acho que ele não queria preocupar ninguém. Que negócio, né? Guardou para si os problemas que ele vinha passando. Bolsonaro se pronunciou sobre o tema. Falou o seguinte: nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre. Que Deus o receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte sua família. O Carlos completa falando o seguinte: conheci o professor Olavo de forma espontânea em 2012. Em seu programa de rádio, imediatamente passei a admirá-lo pelo seu vasto conhecimento, bom humor e principalmente pela sua coragem. Grande foi sua influência em nossas vidas, não apenas em política, mas também através de ensinamentos valorosos e inúmeras amizades geradas por convergência de valores. Muitas lições e até mesmo críticas, sempre com a melhor das intenções, nos ajudaram a refletir e crescer. Ainda fez outro comentário que é o seguinte: ao professor Olavo, a minha eterna gratidão por sua vida dedicada ao conhecimento, que semeou em uma terra arrasada chamada Brasil e fez florescer muito de nós um sentimento de esperança, de amor pela verdade e pela liberdade. Que sua obra ilumine para sempre a nossa história.
Assim, eu sou muito suspeito de falar de Olavo de Carvalho por várias razões. Mas assim, nos últimas semanas, últimos meses, o professor Olavo ele fez algumas críticas ao governo. Tenho certeza que sempre assim, tentando dar algum direcionamento. As pessoas falam, o Olavo vem se contradizendo, isso, aquilo, outro. Fica assim meio triste quando vê assim, algumas pessoas querendo cancelar o Olavo, como se ele fala mal do governo, ele não presta mais. E também, assim, às vezes me incomoda quando as pessoas às vezes tentavam colocar o Olavo assim numa caixinha, como se o professor, a função dele na vida, sabe? A função de vida dele fosse ser um comentarista político. É difícil entender o que é Olavo de Carvalho se você não se deu o trabalho de tentar assim, cara, eu quero saber quem é Olavo, eu quero pesquisar um pouco sobre ele, eu quero ouvi-lo. E ouvir o Olavo não é ouvir o Throat Speak, que foi como o Carlos conheceu o Olavo, né? Que era um programa semanal onde o Olavo ele comentava sobre assuntos assim ligados à política, ligados à história, o que estava acontecendo no mundo como um todo. É um programa interessante porque acabou sendo um registro assim de uma época, não tem quase nada de direita publicado naquele momento. Então assim, tem o Olavo comentando sobre alguns eventos, comentando sobre as eleições, o que vinha acontecendo. É bem interessante. Tem a questão do COF. Tem os livros dele que não são apenas sobre política. Assim, o Olavo ele nunca se predispôs realmente sem falar de política, do dia a dia, resolver esses problemas pequenos. Ele se preocupava com a questão da filosofia política, fazer você pensar, entender como é que funcionam as agendas, os poderes, essa intercalação de poderes, né, junto com as agendas, onde eles querem chegar aos objetivos, o que é marxismo cultural, o que é, uma espiral do silêncio, paralaxe cognitiva, vários conceitos assim que ajudam você a entender, né, o mundo ao nosso redor. Ele também tem toda a sobra filosófica, várias coisas. Tem coisas que eu uso assim diariamente. Por exemplo, a que a gente acabou de falar, tem que olhar, olha essa matéria. Ela não foi apenas do Globo. Foi no Globo, né? O editorial. É aquela questão de você entender a doxa, a episteme, o que é que o interlocutor quer criar com aquilo, o que é que tem por trás daquilo, sabe? Não vou entrar nisso, né? Os níveis da ideia que quer propagar. Fora várias outras coisas, mas mais do que isso também, você vê, o Olavo, ele tem, ensinamentos no campo do amor, no campo do casamento, o pessoal tava compartilhando nas redes sociais, e tem uma coisa aqui que eu vejo o Olavo tocar na vida de muitas pessoas, e eu vi 4 exemplos ontem, assim, em questão de poucos minutos, e às vezes também as pessoas não entendem, é que o Olavo, ele sempre foi uma pessoa que ele também prezou por levar as pessoas para terem, assim, voltarem a encontrar Deus, encontrar Jesus Cristo, sabe? Trazer o divino para suas vidas. Você vê aqui o Dardo Mato de Alencar, o homem que primeiro me ensinou a pensar. Foi por causa dele que larguei a esquerda, que procurei a igreja, que eu me converti. Foi um instrumento da graça para milhares ou talvez milhões. Olavo reinventou a cultura brasileira. E vai para o céu. Que Deus o tenha, professor. Vá em paz. William Maldonado fala a mesma coisa. Olavo fez com que muita gente que tinha abandonado Deus voltasse ao caminho. Só por isso, né, o velho já seria demais. O Carlos fala a mesma coisa. Continua sendo uma porcaria de ser humano. Mas só graças ao Olavo consegui sair lá do fundo do atoleiro e ser 3% menos patético. O caminho ainda é longo. E principalmente o Olavo. Ele, né, me fez olhar para o alto e não só encontrar, mas amar a Deus. Muito obrigado. O Dom fala a mesma coisa. Eu posso ter aprendido muitas coisas com o Olavo de Carvalho, mas a mais importante foi ter reencontrado o caminho de volta à Igreja Católica, que eu havia desviado aos 10 anos de idade, ao largar o catecismo por falta de incentivo e bons exemplos. O Olavo tem razão. Além desse aspecto, você olha que o primeiro vídeo desse canal, eu não tô nem falando de política no primeiro vídeo do canal, mas eu tô falando da importância assim de você sonhar, você tem um sonho, você tem um objetivo de vida. É o primeiro vídeo do canal. Acho que o primeiro vídeo que eu falei de política é o número 4. Não tá mais aqui no canal, ele foi removido. E eu lembro assim que tá, beleza. Eu sabia que eu tinha que ter um sonho, não que no primeiro momento eu consegui descobrir qual era meu sonho. E aí eu lembro que, quando eu conheci o Olavo, eu lembro como foi eu conheci. O primeiro vídeo que eu assisti do Olavo foi uma participação dele. Não lembro se não foi num Fantástico, mas foi assim com o Pedro Bial. Foi antes do PT chegar ao poder, acho que eu vi em 96, e ele tá falando, o PT vai voltar ao poder. A União Soviética tá caindo, a esquerda tá caindo, mas o PT vai voltar ao poder. Não é o que eu quero, mas infelizmente vai acontecer. E aconteceu. É que vai voltar, vai chegar ao poder. E ele falava várias coisas, me interessou, fui nos livros, comecei a entender muita coisa, vários conceitos. E aí eu me matriculei no COF.
E aí, assim, eu já tinha essa dúvida, né? Pô, mas sempre pensando, pô, um sonho de vida, perseguir alguma coisa. E a primeira aula do COF, o primeiro ensinamento do Olavo é você fazer o esquema de um necrológico, que é você fazer meio que... Você contar uma história, que ele manda você fazer um exercício imaginativo. Imagine que você morreu, chegou ao fim de sua vida e, sei lá, durante seu velório, chegou alguém lá, né? E pergunta, tá, quem foi Kim? O que foi que ele fez durante a sua vida? E aí o objetivo desse exercício é imaginar, cara, pô, o que é que eu fiz em minha vida para tentar ajudar você a encontrar o seu propósito na Terra? E assim, eu acho que ele contribuiu para muitas coisas na minha vida, não dá pra falar tudo. Nossa, é uma notícia que ninguém queria ver, ninguém esperava isso. Acho que pegou, sabe? Acho que muitas pessoas aqui vinham criticando o professor, refletiram sobre algumas coisas nas últimas horas. E é um dia muito triste. Eu considero um dia muito triste. Acho que o ano começo pra mim, né? Me abala uma notícia como essa. Desejo o melhor pra família. O Olavo deixou aí 18 netos, 8 filhos. A Roxane aí também, né? Sua amada esposa. Ele sempre fez... Tava sempre com a Roxane o tempo todo. E é isso. Eu só tenho que agradecer todo o ensinamento que o Olavo fez. Às vezes falta sem palavra pra gente falar, né? Queria ter conhecido o professor. Em 2020, eu tinha... Pô, eu queria tanto viajar. Falei, cara, assim, eram meus planos de 2019, né? Falei, pô, juntar um dinheiro. Visitar os Estados Unidos, queria ir. Eu tinha tido com minha mulher já e tudo mais. E aí veio a pandemia. Não pude ir. Fechou tudo. Tá tudo fechado. Esse ano tá aí, né? Começando a abrir. Falei, pô, cara, ver se... Sei lá, pensava, não tava na minha cabeça, mas em algum momento eu queria ir, queria ver só pra conhecer pessoalmente. Queria conhecer, nada demais, não queria gravar, nada, dar um abraço. Mas não foi possível. Consegui pelo menos ter uma live com o Olavo. Assim, foi um grande, assim, realização de um pequeno sonho. Me lembro do primeiro dia que o Olavo, assim, me notou. Foi no dia 1º de janeiro de 2020. Ele manda muito obrigado e um feliz ano novo. Isso lá no Facebook, na conta dele. Eu tenho esse print guardado. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu lembro pra quem eu liguei na época. Nossa, quase me joguei no chão. Mas enfim, tô falando demais. Não quero me emocionar, então eu fico por aqui. Tamo junto. Valeu, galera. Fui.